Olá, é segunda-feira, dia 27 de fevereiro e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E que bom poder contar com o seu carinho e a audiência de sempre. Que bom, né? Podemos iniciarmos juntos mais uma semana que seja produtiva e abençoada para você e toda a sua família. Hoje aqui no nosso programa vamos mostrar como é possível decorar uma casa gastando pouco dinheiro. E ainda vamos conferir juntos nesta edição do programa as notícias da internet e muito mais. O programa de hoje ele está imperdível. Decoração nova nem sempre é sinônimo de gastar muito dinheiro. Um pouco de imaginação e disposição, além de bom gosto, são chave ali para encontrar soluções incríveis para o seu ambiente. E se nossa casa reflete a nossa personalidade, por que não inovar nos materiais e também nas cores para garantir um espaço diferente e único com a nossa cara? Quem vai nos ajudar trazendo dicas e orientações nesta edição do programa são os nossos convidados. Hoje vamos conversar aqui no nosso estúdio com a Érica Moura, ela que é arquiteta e professora do curso de Design de Interiores da Faculdade dos Guararapes. Também vai reforçar o nosso bate-papo daqui a pouquinho o José Luiz, ele que é empresário no ramo de marcenaria. Daqui a pouquinho vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje, mas antes vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Magdiel Nayal. Uma casa bem decorada agrada quem chega de visita e é a preocupação do morador que as recebe. Mas a organização dos ambientes não tem segredo, ou melhor, tem um segredo inicial, é a escolha do estilo. É importante começar definindo o estilo que lhe agrada. Isso vai determinar quais tipos de objetos você vai poder usar para decorar o ambiente e com quais cores vai poder usar na montagem da composição. E isso pode ser feito gastando muito pouco, garimpando em feiras e mercados públicos, por exemplo. As pessoas têm um pouco de receio, às vezes, realmente, e tem esse pensamento de que decorar uma casa é caro, né? E não é. Eu acho que é uma questão de você procurar, de você buscar, de você saber garimpar. Por exemplo, mercados públicos, que a gente tem na nossa cidade vários, o mercado de São José, o mercado da Encruzilhada. A gente encontra diversas peças decorativas, como tapetes, almofadas, objetos de artesanato, num preço muito bom, de uma ótima qualidade e que podem dar uma vida para o lar. Eu acho que é uma questão de saber garimpar. Mas é preciso ter cuidado para não tornar o ambiente um amontoado de objetos. A poluição visual não agrada ninguém. A gente tem vários estilos de decoração, o clássico, o moderno, o contemporâneo. Então, você identificando qual o seu estilo, isso vai facilitar bastante você a não misturar coisas demais e tornar aquela casa um depósito de objetos, né? Então, eu acho que é o primeiro passo quando você vai garimpar objetos, né? Você entender o seu estilo, procurar revistas e sites na internet que você se identifique. E aí você vai conseguir garimpar sem misturar demais, sem tornar aquilo, né, um local excessivo. Para não errar na combinação ou no contraste, vale a pena seguir o bom senso, mas também conhecer a paleta de cores. Que são cores contrastantes, cores complementares, e isso ajuda você a não também tornar a sua casa um arco-íris, né? O círculo cromático é uma ferramenta criada nos anos 60 por Johannes Itten, um artista plástico. Você também encontra na internet e essa imagem ajuda você a entender como você cria contrastes, o que os contrastes de cores trazem para o ambiente, o que as cores complementares trazem para o ambiente. E é super fácil de usar, não tem muito segredo. As plantas e flores são bem-vindas sempre, naturais ou artificiais, elas trazem leveza. De preferência suculentas, que são plantas que não precisam de muita água nem muito sol. Flores, você tem que comprar toda semana, elas já estragam mais rápido, mas elas trazem uma vida muito interessante para o ambiente. Outra dica da especialista é sobre o papel de parede, que cai bem até na cozinha. O papel de parede ele tem uma cor, tem vários tipos de papel de parede também inspirados em estilos do design, da história do design, para você poder escolher isso para o seu lar, né? Estes quadros podem ser feitos em casa. É só comprar o papel estilo lambe-lambe e as molduras, que podem ser encontrados em mercados públicos, e montar com cores que caiam bem na parede escolhida. Mas fique atento,
Existem 3 coisas a serem observadas na hora de utilizar quadros na decoração. Principalmente, não escolher um quadro que ele seja muito grande ou muito pequeno para aquela parede, que ele tenha uma proporção ideal. Eu acho que isso é o primeiro passo. O segundo passo é você trabalhar as cores da tela de acordo com as cores que você está trabalhando no seu ambiente. Então, vai ficar esquisito você estar usando um ambiente com a cartela de cor muito clara e você joga um quadro que já é muito claro. Talvez isso vá criar um ambiente com um pouco estourado, com a luz um pouco estourada. Isso não é tão interessante, né? E o terceiro é a composição dos quadros. Se você for utilizar mais de um quadro, então tem algumas regrinhas que ajudam. Por exemplo, não usá-los muito separados, fica esquisito. É interessante colocar os quadros mais unidos, tá? Então fazer uma composição interessante para que aquilo não fique extremamente poluído no ambiente. Bem, para início, excelentes dicas, mas no decorrer do nosso programa teremos muitas outras dicas e orientações para você que está em casa nos acompanhando. E olha só para reforçar, decoração é apenas uma questão de alinhar em um mesmo plano conforto e beleza. Uma casa confortável tem seu charme e já parece bem decorada, mesmo que não esteja muito adornada. E mesmo que seja pequena, é possível sim elaborar um lindo projeto, elegante e com conforto. E o melhor, sem gastar muito. Então vamos às dicas a partir de agora com os nossos convidados. Primeiro vou dar aqui as boas-vindas. Um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Érica Moura, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. A gente acompanhou na reportagem, já foi clara ali, né, a especialista falando. É possível sim organizar um lar, uma casa, seja casa ou apartamento, gastando pouco, não exagerando. É possível nesse momento que muita gente está num aperto financeiro, esse período de crise econômica, mas muita gente tem a ideia e tem o gosto, né? Iniciou um novo ano, já quer organizar a casa para dar outro clima ali naquele ambiente. É possível? Você reforça também, Érica? Sim, que reforço. É possível gastar pouco e decorar todo o ambiente? Isso. Na verdade, assim, eu trabalho com arquitetura acessível. A gente fala justamente assim como sendo premissa do nosso trabalho lá no meu escritório é decorar de forma acessível. E pra gente, assim, acessível é gastando um valor que a pessoa tem disponível, né? Então, isso sendo premissa de projeto, você consegue fazer, e usando criatividade, claro, você consegue sim decorar uma casa gastando pouco. Gastando pouco, tem um dinheirinho a mais, né? Você que está ali, juntou um pouco de dinheiro e quer investir também em móveis, né? Esses móveis, às vezes, a gente ouvia muito falar móveis planejados, né? A gente ouve muito falar ainda em móveis planejados, mas antes era móveis sob medidas, né? Mesmo sendo assim, sob medida, tem como economizar? Tem como ter um desconto para dar um ambiente, dar uma inovada numa sala, por exemplo? É possível fazer isso, Luiz? É possível sim. Como nós dizemos sempre, né? Você pode andar em um carro de luxo e pode andar num carro popular praticamente com o mesmo conforto. Então, essa regra também ela não é inaplicável quando se trata de móveis. Quando você vai para a parte de móveis, você tem a marcenaria de alta decoração, fina, mas tem a marcenaria mais acessível também. Isso é mais uma questão de a pessoa encontrar os caminhos, E eu ainda continuo sustentando que as marcenarias são esse caminho que a pessoa tem que procurar para ter um móvel de boa qualidade em uma situação econômica mais acessível. Eu quero dar um ar diferente à minha casa agora em 2017. Eu começo por onde? Qual o mais aconselhável, né? Qual o cômodo mais aconselhável começar? Seria o que gasta menos material e vai ter menos ali, um pouco menos de mão de obra, ou começa pelo que gasta mais e que requer mais tempo para finalizar aquela decoração? Eu acho que, na verdade, você deve começar por onde você sente mais necessidade, né? Assim, se existe um cômodo que você precise mudar por algum motivo, por exemplo, vai receber um bebê em casa, ou você vai trabalhar em casa, então precisa mudar um cômodo para que você consiga trabalhar em casa, ou você quer dar uma cara nova para a sala. Isso, na verdade, acho que vai depender da sua necessidade, né? Assim, no momento, qual o cômodo que é mais importante para mim modificar? Então, isso seria, acho que, a premissa para decidir, né? E não impede também de você fazer um
um planejamento para todos os ambientes e executá-los devagar, um de cada vez, né, de acordo com a urgência também. A gente quer mostrar, né, nossa personalidade em toda aquela decoração da casa, aí nada mais adequado, né, do que procurar um marceneiro para tentar... pode levar um móvel já existente, o marceneiro ele vai readaptar esse móvel, dar uma cara diferente, pode também pedir um menor de tamanho, viu na revista, chegar um marceneiro e mostrar o desenho, ele coloca a mão na massa também, na prática ele consegue fazer aquele determinado móvel? Sim. Como é que funciona o trabalho do marceneiro? Sim, como eu disse, a marcenaria hoje ainda é o lugar que a pessoa que vai decorar uma casa, montar uma casa, fazer seus móveis, a marcenaria ainda é o lugar que a pessoa deve procurar para ter essa acessibilidade melhor para montar essa casa, montar esse ambiente. E em se tratando de mudança, em se tratando de montar um ambiente de forma que você possa aproveitar o que você já tem, ou que alguém tem, ou que alguém estava descartando, entende? Existem inúmeras maneiras, inúmeras formas de você fazer isso aí. E isso aí é uma coisa que vai agregar valor à decoração. Porque se você não tem, ou dentro do seu orçamento, não cabe colocar um determinado móvel, então você usa de determinadas técnicas para pegar um móvel que já existia, que foi da sua mãe, de seu pai, ou até de um parente, ou até um móvel que hoje em dia a pessoa às vezes passa ali, está dirigindo, viu um móvel e olha para aquele móvel e diz assim, poxa vida, esse daí dá para fazer uma coisa tão bonita e agregar ali naquele ambiente e agregar um valor, um determinado valor. Isso aí é só a pessoa procurar os meios, os canais e as formas de fazer. E a maioria dos marceneiros, eles têm esse conhecimento, grande parte dos marceneiros tem esse conhecimento. A gente pode pegar um móvel que já existia, que já existe, né? E fazer uma pintura display, que é simples, que quase toda pessoa consegue fazer. Pode fazer uma pátina, que também é simples de fazer. Pode forrar esse móvel, revestir esse móvel de papel aderente, entendeu? Então são muitas maneiras que pode ser usada para você ter um móvel que vai agregar um valor lá naquele determinado ambiente. Nesse processo todo, só não pode faltar criatividade. Criatividade. Mas também tem que tomar cuidado por conta do exagero, né? A gente pensa que pode reaproveitar tudo e às vezes coloca muita informação no único ambiente, isso dá uma certa poluição. Tem que dosar, né? Na verdade, assim, esse é o trabalho de um arquiteto, né? Ou de um decorador. O profissional de decoração, ele vem para auxiliar a pessoa a harmonizar todos os objetos, imóveis e texturas e cores que vão ficar compondo o espaço, né? Porque quando a gente pensa num objeto isoladamente, né? Depois a gente tem certa dificuldade para complementar o ambiente com outras coisas. Então, o ideal é pensar num ambiente como um todo, todos os móveis, objetos, cores, texturas, quadros, para que a gente consiga essa harmonia, né? A gente não tenha exageros e a gente tenha um espaço agradável. Quais os móveis mais procurados para confecção na marcenaria hoje? Os móveis mais procurados são armários de cozinha, guarda-roupa, armários para banheiro, né? Esses são os mais que as pessoas mais procuram. E as pessoas não devem achar que é coisa impossível de se fazer financeiramente falando, entendeu? Porque hoje nós temos muitos caminhos, como já falei, que podemos procurar, que as pessoas podem procurar para ter uma coisa mais acessível. Hoje em dia, com a inserção do MDF, né, que é o material que é usado na fabricação de praticamente 100% dos móveis, você tem inúmeras possibilidades de você, depende de você, de colocar a mão na massa, entendeu? Querer colocar, você pode fazer guarda-roupa, você pode fazer armário de cozinha, de banheiro, cama, você pode fazer quase todos os móveis da sua casa, você mesmo, você pode fazer tudo. É só você ter disposição de fazer isso aí. E não precisa muita coisa para fazer isso, não precisa muita coisa. Pensando no ambiente da sala agora, vamos pensar juntos aqui esse ambiente da sala.
Quais os móveis que não podem faltar nesse ambiente? Assim, existem os móveis básicos, né? E claro que cada família tem necessidades específicas e a sala, como é um ambiente de convivência, né, tem que atender às necessidades de todos. Então, basicamente a gente precisa do sofá, né, algumas poltronas, dependendo da quantidade de pessoas que vivam no apartamento ou na casa. A gente precisa de um móvel de TV, se vai existir a televisão na sala. E quando ela é integrada com a sala de jantar, precisa de uma mesa para fazer as refeições, né? É basicamente isso. Às vezes uma mesa de apoio, que ficaria no centro da sala de estar, ou uma mesa lateral, também seria importante, né? Mas isso seriam os móveis e para complementar, né, e dar o aconchego da sala, viriam os objetos decorativos. Lembrando da mesa, né? Falando agora da mesa, a gente deve pensar como o tamanho dessa mesa? É pelo espaço da sala ou é por número de pessoas que costumam frequentar aquele ambiente? As duas Ou pensar coisas nos juntas. visitantes também. Exatamente, a gente tem que pensar nas duas coisas juntas. Então, assim, a geometria do espaço, ou seja, a forma que ele tem, se ele é um espaço mais quadrado ou se ele é mais retangular, isso vai definir o formato da mesa, né? O tamanho vai em função da quantidade de pessoas que utiliza, né? E a gente pode levar em consideração quem já utiliza diariamente o móvel, como também se a família recebe pessoas, né, de forma assim, rotineira. Se ela vai receber pessoas de forma rotineira, é preciso que a mesa tenha um espaço de sobra, né, para que essas pessoas sejam bem recebidas. Então, depende, assim, a gente tem que juntar as duas coisas, tanto o tamanho do espaço, quanto também os usuários diários e os outros usuários assim, que vêm sendo recebidos pela família de vez em quando. Nos últimos dias e nos últimos meses, né, a gente ouve muito falar nos pallets. Quem está em casa nos acompanhando, quando pensa em decoração, em inovar, fazer algo mais simples, mas que fica bonito também, muito se fala nos pallets. Com um pallet, a gente pode fazer um sofá, por exemplo? Sim. É possível? Sim, é possível. Tem um termo hoje que está começando a vir, né, assim, a ser muito usado, à tona, upcycling, entendeu? O que é isso? É você ter determinado objeto que iria ser descartado, que iria para o lixo, que não teria mais uso, você pegar esse objeto sem passá-lo por processo de reciclagem, sem passá-lo por processo químico ou físico, você pegar esse objeto, transformá-lo em algo de valor, em algo de uso, entendeu? Então, o uso da pallet mesmo se encaixa muito bem aí. Com pallet você pode fazer muitas coisas. Você pode fazer cama, você pode fazer uma cama, você pode fazer uma estante. Estamos mostrando aí nas imagens, quem está em casa nos acompanhando, olha só um centro, olha como ficou bonito. Sim, com um centro. pallet. Tá vendo? Um centro usado pallet e pintado. Você tem o pallet lá e dali você usa a sua criatividade para fazer cama, fazer sofá, fazer um centro de mesa. E é inúmera, na verdade. Eu sempre digo às pessoas assim, ó, você tem uma maneira de você buscar isso, é muito simples. Hoje a internet tem tudo isso para você lá. Hoje tem tudo isso. Tem para você, se você não tem uma arquiteta, né, como a doutora está acompanhando, né, o seu projeto, se é uma coisa lá que você não tem um arquiteto, então você vai lá na internet, as dicas que a doutora está dando, você junta isso aí e você consegue consegue não fazer uma coisa tão simples, mas consegue ter umas ideias ali, juntar isso tudinho de forma que seu ambiente vai ficar uma coisa enriquecida, mesmo usando esses materiais que seriam descartados. No caso do pallet, a gente mostrou ali o centro, né, bem bonito, no meio da sala. Se eu pretendo usar o pallet como para fazer um móvel ou um sofá, por exemplo, eu preciso organizar toda a sala e construir tudo de pallet, ou eu posso só o centro utilizar como pallet ali? Ou tenho que me preocupar com todos os móveis para ficar ali numa sintonia? Tem que ter essa harmonia, tudo. Se for resolver fazer de pallet, tem que ser sofá, tem que ser o centro e um painel também com pallet, ou não necessariamente? Não necessariamente. E na verdade eu acho que, inclusive, dosar isso é interessante, né? Porque se o ambiente tem muitos móveis para compor, se você coloca
todos eles de pallet, talvez o ambiente acabe ficando um pouco monótono, porque você repete muito a mesma textura. Então, acho que você tem que dosar um pouco, certo? Dependendo do espaço, o pallet entraria compondo alguns dos móveis, né? Na sala, por exemplo, acho que uma sala feita totalmente de pallet seria um pouco exagerado. Mas uma mesa de centro ou o próprio sofá sendo de pallet, isso se encaixa completamente. Assim, um painel ou o pallet a gente utiliza muito também na parede para colocar plantas, né, na varanda, como se fosse uma jardineira vertical. Então, ele pode fazer parte da sala e normalmente fica bom quando a gente usa ele compondo com outro, misturando ele com outro mobiliário e não tudo de pallet. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. A gente vai agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia com muitas dicas e orientações para você que está querendo decorar sua casa sem gastar muito dinheiro. A gente vai a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e a partir de agora vamos acompanhar as notícias da internet sobre o tema que estamos conversando hoje aqui no nosso programa. E quem vai trazer as informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo início de semana e para vocês que nos acompanham, a dica de hoje é do site Casa e Companhia. São 7 dicas para decorar a casa gastando pouco. Aliar criatividade, muita pesquisa é uma saída para que você decore sua casa sem gastar muito. E o primeiro passo é pensar bastante antes de jogar fora uma peça que possivelmente pode ser reformada e dar uma cara nova a um cantinho que você tenha dentro da sua casa. E para quem está pensando em mudar o visual de um ambiente, a boa notícia é que não é preciso sair quebrando tudo ou fazer grandes reformas. Acrescentar um ambiente quadros ou flores e até espelhos e almofadas podem mudar totalmente o estilo da decoração. E para quem quer mudar uma parede da casa, por exemplo, os adesivos são uma ótima opção para dar personalidade ao lar, porque além de baratos, eles são muito fáceis de serem aplicados. Agora a gente volta ao estúdio para saber outras dicas que Valdson Balbino tem para a gente. Valdson, é com você? Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas dicas e com tantos gastos que uma casa dá, decorá-la muitas vezes fica ali em segundo plano. Os valores encontrados nas casas especializadas muitas vezes desencorajam o investimento, né? Mesmo que haja muita vontade de incrementar os espaços. No entanto, para decorar é preciso muito mais vontade do que dinheiro. Com boas ideias e muita criatividade, utensílios que muitas vezes seriam jogados fora, eles podem se transformar em lindos objetos de decoração. E quem vem confirmar essa informação aqui no nosso estúdio é a nossa convidada, nossa terceira convidada aqui do nosso programa. Muito bem-vinda aqui ao nosso programa, Adriana Santana, ela que é decoradora. E ela vem reafirmar, né, o que a gente acabou de falar aqui no nosso programa, que é possível sim reaproveitar objetos, dar um jeitinho, né, para ficar assim dessa forma tão belo, né? Tão belo esse objeto. Esse aqui primeiro seria uma garrafa. Primeiro, antes de perguntar mais sobre como é que faz isso na prática, queria dar as boas-vindas. Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Esse aqui são garrafas de vinho, esse aqui de suco de uva. E a gente reaproveita usando uma tinta spray e aqui um cordão que também tem um custo bem acessível e glitter. Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer, bem simples. Um objeto de decoração, muito belo, por sinal. Esses objetos são belos, belíssimos, né? São simples. Requer muito investimento? Não. Não. Uma tinta, um glitter, o que mais a gente poderia? E o cordão. No caso, nas 3 garrafas aqui, eu fiz um orçamento que ficou entre R$24, mais ou menos, nas 3. Muito, muito bom o preço. A gente coloca onde essas garrafas? Na sala? Geralmente na sala, né? Pode decorar a sua estante, um rackzinho. Olha só. Vou pedir a ajuda da Érica também, né? Esses belos objetos aqui. A Adriana falou que se pode colocar ali na sala. Geralmente os 3 juntos ou separados? Como é que a gente
coloca, né, esses objetos nesse ambiente? No caso da aí, casa? as garrafas, elas ficam com função de vaso, né? Então, os vasos, eles são objetos, assim, que tem uma gama de possibilidades. Você pode usar para decorar estantes, mesas laterais. E uma composição deles aí, eles estão como se fossem compondo, um depende do outro, assim. Você pode fazer como ela fez, né? Pintar as garrafas para que eles já trabalhem decorando juntos. E aí eles podem ter tamanhos diferentes, formatos diferentes, para que a composição fique também dinâmica, né? Precisa de muito talento ou qualquer pessoa pode arriscar a inovar? Pegar Qualquer pessoa, né, que tenha pelo menos um pouquinho de paciência. Um pouquinho de coordenação motora também ajuda. É verdade. Né? Mas não tem grau de dificuldade, não. Bem e simples. Pode servir como terapia também, né? É um ótimo presente também, você que vai para uma festa, tá com o orçamento apertado, pode criar em casa e levar, né? Por exemplo, eu aprontei, né? Tava em cima da minha mesa para trazer para cá, minha vizinha chegou na minha casa, quando ela viu, ela disse, já é meu, viu? Tá vendido, né? Olha só, aí a prova de que os objetos, eles podem, os objetos que seriam descartados podem virar objetos de decoração. Temos aqui outro objeto interessante, né? Essas bolas aqui também servem como decoração. Como é que a gente faz? Isso aí é bem simples. É um balão de festa, né, no tamanho que você quer. Esse tamanho para mim tá ideal. E aí a gente enche o balão, coloca a cola branca e sai enrolando o cordão. O cordão também tem um custo baratíssimo. É R$4 um rolo desse cordão. E aí depois que enxuga, a gente fura o balão e tira o balão de dentro. Fica aí nesse formato. Aí, no caso, quem quer também pode usar a mesma tinta que eu usei aqui, que é uma tinta spray. Tem ainda a opção de pintar, né? Esse barbante. Também pode usar a tinta para tecido, que vai também colorir. Também, se quem quiser, pode colorir cada uma de uma cor. E aí fica a opção de cada um, conforme queira fazer. Mas, assim, grau de dificuldade também não tem. E onde é que a gente coloca esses objetos? Onde a gente pode colocar? Normalmente, assim, a gente coloca essas bolas, né, numa mesa de centro, né, ou numa fruteira que fica no centro da mesa de jantar, mas elas, assim como as garrafas, que tem a função de vaso, elas podem decorar estantes também. Podem ficar em cima de um conjunto de livros, numa estante, né, então elas são bem flexíveis, né, você pode usar em locais, pode ser não só na sala, também num quarto, do lado de uma mesa, um criado mudo, ela pode ficar lá decorando, né? Ela tem um formato, a esfera é um formato que já é bonito, né? Então, a gente pode colocar ela para decorar vários espaços. A gente pode usar também elas como mobile em algum lugar, né? Se você for colorir, ficaria interessante, por exemplo, fazer um mobile em quarto de criança, porque a esfera também tem uma forma mais lúdica, então você pode colorir e criar um mobile que é que são aquelas peças que ficam penduradas no teto, né, e que ficam se movimentando. Ou seja, super flexível, assim. Como é que a Adriana despertou, né, para aproveitar os objetos que tem em casa e começar a ganhar dinheiro com isso, né, a transformar esse objeto em belíssimas peças de decoração? Onde é que teve esse ponto de partida? Que está em casa também nos acompanhando, pode ser uma alternativa. Muita gente, devido a essa alta do desemprego, pode aproveitar, né, reaproveitar os objetos e ganhar dinheiro com isso, além de deixar a casa mais bonita. Como é que começou isso? Começou por causa do desemprego mesmo, né? Então, há muitos anos atrás, eu tinha uma amiga que ela trabalhava com pintura em tecido, né? E aí, eu comecei aprendendo com ela, fazendo pintura em tecido. Mas aí quando a gente chega na cidade, que a gente vai nessas lojas de artesanato, a gente vê tanta coisa, né? Então, foi despertando em mim esse desejo de ir fazendo, e eu ia vendo as demonstrações de aula nas lojas, e aí eu fui pegando gosto pela coisa, e agora a internet ajuda muito, e quando a gente vai vendo, né, a gente vai também acompanhando, né, as dicas do momento, e foi a partir do desemprego mesmo. E na marcenaria, como é que Luiz entrou na marcenaria? A marcenaria é de família, é de família, né? Meu pai era marceneiro dos bons, né? E eu fui estudar, mas sempre ajudava meu pai, né? Eu fui estudar, minha formação é de professor na área de ciências humanas, mas nunca fui de sala de aula. Então, de repente eu casei e de repente tinha que ganhar dinheiro, tinha que trabalhar.
E foi aí que eu fui entrando na marcenaria, tomei gosto e hoje não tem interesse nenhum de sair, não. A gente tem realizado muito trabalho mesmo, muito. Eu tenho que agradecer a Deus porque realmente eu fiz sucesso na marcenaria. Eu sou um dos que fiz sucesso aqui em Recife na marcenaria. E sempre preocupado ali em inovar, em buscar o que é tendência. A gente tem aqui alguns exemplos de materiais que você utiliza, né? A gente existem no Brasil 2 feiras que são assim para quem trabalha no ramo de móveis, até no de decoração mesmo, arquiteto, que tem que visitar essas feiras. Que é uma em São Paulo e uma no Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves. Então, um ano é em São Paulo, esse ano foi em São Paulo, 2016 foi em São Paulo, agora 2017 em março é em Bento Gonçalves. Então, nessas feiras você tem tudo que é lançamento de coisas que... E sempre com essa preocupação de trazer para cá, né? Sempre com a preocupação de trazer para cá, justamente. Temos aqui alguns exemplos dos materiais utilizados na marcenaria, para quem está em casa conhecer. Geralmente as pessoas costumam comprar, às vezes, móveis prontos, não entendem muito mais ou menos qual o material, às vezes escuta falar. Vamos apresentar para quem está em casa que materiais são esses? Nós estamos dentro de um tema de acessibilidade, né? Tornar os móveis, as coisas mais acessíveis para as pessoas. Então aqui nós temos um material que é muitíssimo usado na marcenaria, que é o PVC. Esse material aqui é o PVC, né? Ele é muitíssimo usado na marcenaria e é um material bem acessível em preço. Quando as coisas vão em processo de evolução, geralmente as indústrias elas se preocupam em oferecer um material mais acessível, que seja não idêntico 100% àquele material que é usado na alta decoração, na alta marcenaria, mas que se assemelhe em parte a este material, que é para ter uma acessibilidade para uma gama maior de pessoas, né? Aí você tem um PVC, plástico, né? É plástico geralmente reciclado, né? Geralmente é plástico reciclado. Então, você tem esse daí que imita madeira. Esse aqui imita madeira. A textura da madeira, né? Esse imita madeira. Hoje nós estamos vivendo um processo na marcenaria, que é os anos, vamos dizer assim, né? Os anos 90 voltando. O que está em alta hoje em marcenaria é o uso de madeira natural. Natural mesmo, o folheado de madeira. Só que o folheado de madeira hoje está num custo astronômico, está com um custo muito alto para todas as classes ter acessibilidade a ter um móvel hoje folheado. Antes não, antes todo mundo podia ter um móvel folheado, era simples, mas hoje voltou o uso da madeira, a madeira natural e a madeira folheada, mas tem um custo muito elevado. Então, esse material aí, estes materiais, esse foi o primeiro que mostramos, esse daqui ele imita madeira. Então tem uma gama, uma quantidade muito grande de PVCs que imitam madeira e isso torna o uso da madeira mais acessível, né? Pelo menos do ponto de vista de uma coisa que pode ocupar o lugar de uma madeira natural em parte, entendeu? Então essa é a função do PVC. A função do PVC é essa. Para se destacar, para sair na frente, é preciso buscar informação, é preciso se capacitar. A Adriana também tem essa preocupação de estar pesquisando, de estar inovando, de buscar um material ali um pouco com custo mais baixo, para poder repassar também as peças já prontas com um preço também bem popular para quem está em casa e tem interesse de fazer a compra. Funciona assim na prática com a Adriana, não é verdade? Funciona assim, tanto quanto as paredes, né? Os quadros a gente sabe que tem um valor mais alto, né? Porque na verdade assim, é muito demorado para fazer um quadro. Porém, a gente traz uma inovação direto na parede, né? Trabalhando com desenhos geométricos, né? Ramagens, e aí a gente vê que sai bem mais acessível para o cliente do que pegar um quadro desse, porque para o quadro tem todo um processo bem demorado. Deixa eu tirar aqui esse material que está aqui na frente para a gente mostrar bem ali, né, desse trabalho muito bonito, Adriana. Tá de parabéns quem está em casa nos acompanhando, olhando um pouco do trabalho da Adriana, além dos objetos, né, artesanais que ela
ela reaproveita materiais que seriam descartados e constrói ali objetos que você que está em casa nos acompanhando já viu aqui no nosso programa, objetos de decoração. Ela também pinta, né, quadros. Olha só, esses 2 quadros belíssimos aqui. Deu muito trabalho? Dá um trabalho. Assim, esse que é casas é bem mais trabalhado do que o de lá, né? Esse daqui a gente ainda precisa arriscar, o de lá é direto, é mão livre no pincel. Quanto tempo mais ou menos para fazer um quadro como este? Esse primeiro que tem essas casas aí tem uns 3 a 4 horas para deixar pronto, né? O outro, 2 horas a gente dá para terminar. Se bem que aquele lá tem uma textura antes, né? Antes da pintura tem uma textura justamente porque aquele ali foi uma madeira que eu aproveitei, que estava no lixo, na verdade, né? A vizinha jogou, quando eu vi, eu disse, dá um quadro. Né? Aí eu peguei, fiz uma textura nele, né? E aí joguei a tinta em cima. Olha só a importância, né, de reutilizar material que ia para o lixo, também virou um belíssimo quadro. E vamos agora contextualizar onde é que a gente poderia colocar esses quadros. Uma parede branca teria que ser esses quadros? Como é que a gente combina a parede que vai colocar esse quadro e a cor que esse quadro mais chama a atenção, que é a cor mais viva do quadro? Como é que a gente compreende isso? No começo do programa, né, algumas dicas foram dadas sobre a colocação de quadros e sobre cores, né? Então, é preciso que a cor do fundo, né, receba bem as cores que estão no quadro. A gente tem que pensar em contraste, nesse caso. Se eu tenho uma parede que é muito clara, se eu colocar um quadro muito claro nela, o quadro não vai contrastar, ou seja, ele não vai contribuir muito para a decoração. Então, a gente teria que colocar um quadro colorido numa parede mais clara, um quadro com cores mais fortes numa parede mais neutra, e o contrário, né? Uma parede que tem uma cor mais forte, ter o quadro talvez com um desenho geométrico, um desenho de mais fácil leitura, para que não haja o exagero. Mas também não assim, isso é uma regra mais certa, assim, a gente dessa forma não erra. Mas não é que a gente não possa, por exemplo, ter uma textura de um papel de parede no fundo e nessa parede também colocar um quadro. É possível, sim. É um pouco mais difícil harmonizar, porque no caso vamos ter 2 estampas, a do quadro e a do papel. Mas aí, quando você olha que tipo de cores tem no papel e as do quadro, vai a mesma regra. Teria que ser um papel com cores mais neutras e um quadro com um desenho mais contrastante, mais colorido e vice-versa. Em relação a tamanho? Em relação a tamanho, é a proporcionalidade que a gente deve olhar, certo? Uma parede grande, ou você coloca vários quadros pequenos, uma composição, ou um quadro grande, para que fique proporcional, né? O formato também. Se eu tenho uma parede com altura muito grande, eu posso colocar um quadro também mais alto. A proporcionalidade é sempre a regra para colocar um quadro na parede. A gente mostrou aqui, né, esses exemplos, mostramos no começo do bloco do programa, são plásticos, que a gente conhece como PVC, mas temos outros exemplos para mostrar também. Ali de madeira, seria isso? Aqui é o MDF, né? O MDF que é a matéria-prima de praticamente 100% dos móveis hoje, comercializados hoje, são MDF, entende? Então, o que é o MDF? MDF é madeira feito de madeira de reflorestamento, como eucalipto, como pinos. É a madeira de fibra. A sigla de MDF já diz isso, madeira de fibra. Elas são partículas de fibra prensada com resina para dar para formar essa chapa, né, de MDF. Os móveis geralmente eles são confeccionados com MDF? Hoje, quase 100% dos móveis são confeccionados com MDF, até cadeiras, muitas cadeiras hoje são feitas com MDF. Agora, claro que o maior uso dele é em armários, né? Cozinhas, closets, essa coisa aí. É um material que custa menos? Olha, o MDF hoje em dia é o material mais acessível que existe no mercado para fabricar móveis, é o MDF. Por quê? Porque ele já vem com acabamento, entende? Ele já vem com esse acabamento que pode ser de um lado, pode ser dos 2 lados. Então o MDF, eu diria que hoje não só é o mais usado, como talvez um dos melhores que se pode ser usado na fabricação de móveis.
Mas muita gente também fala que o MDF não gosta nem de ouvir, né? Nem de ouvir a palavra água, quanto mais receber a água na sua superfície. Isso é um mito, é uma verdade? Ele é resistente à água? Às vezes eu digo para as pessoas, né? Olha, você vai fazer um móvel ou um barco. Né? Porque móvel não é feito para botar dentro de água, né? Antigamente... Mas às vezes a umidade da a casa. umidade, sim, claro. Aí o que é que acontece? Quando você vai trabalhar ambientes que chamam de área molhada, né, que tem assim, como cozinha, banheiro, área de serviço, então você procura pedir lá para a pessoa que vai fazer seu móvel para usar um MDF que chama MDF prova de umidade. Popularmente as pessoas falam MDF naval, é um termo popular, mas não existe MDF naval. MDF é a prova de umidade, quer dizer, um MDF que é mais resistente à umidade. E você vai identificar esse MDF aqui, que ele geralmente é verdinho dentro. Geralmente dentro ele é verdinho, entende? Então, outra coisa que você tem que perceber é que os MDF melhores, que chamam de prova de umidade, são estes que são os verdes mais clarinhos. Quanto mais claro, mais quer dizer que ele é melhor. Geralmente a regra é essa. Então, temos outro MDF aqui cru. Esse é um cru que não tem acabamento, chama de MDF cru. Esse MDF é o que é usado justamente para o revestimento em PVC. Pode revestir revestir com PVC. PVC. Né? Entendeu? Esse é o mais adequado para revestir com PVC, revestir com folheado. O MDF também é muito usado para a fabricação de móveis laqueados. Né? A gente usa geralmente esse aqui, que é branco das duas faces, porque ele acelera o processo do laqueamento, da laqueação do móvel pintado, que é um móvel que é usado na alta decoração. Por quê? Porque ele já vem com essa textura, então aqui o laqueador ele simplesmente lixa aqui, bem lixado, até ficar bem polido, e faz pequenos acabamentos com massa adequada e depois laqueia, é o mais apropriado. E tem o outro MDF também, que é o que imita madeira, né? Como nós estamos falando, a madeira está em alta agora, voltou, está em alta, mas como o custo é muito alto, o que é que acontece? Você vai usar o MDF que já imita madeira. Isso daqui é muito interessante porque as fábricas de MDF, elas estão sempre lançando uma nova coleção. Elas estão sempre inovando. Elas lançam a coleção esse ano, ano que vem outra coleção. Entende? Essa textura aí está em alta. Essa daqui já está no comércio já há uns 5 anos, mas você vê que ela ainda está, ela ainda está atualizada. Né? O padrão dela ainda está atualizado. Esse MDF aqui. Mas existe uma infinidade hoje em dia, porque existem muitos fabricantes e esses fabricantes constantemente os designs deles estão criando e existe para tudo. Vamos dizer, o MDF que é o MDF que chamam de laca, o MDF que é chamado de laca, é um MDF que ele imita laca, ele imita uma pintura, porque o móvel laqueado ele tem um custo muito elevado, entende? Por conta do processo dele, né? Mas você pode comprar o MDF laca, aí você tem esse MDF laca branco, tem preto, tem amarelo, tem azul, tem vermelho, tem essas cores mais usadas. E você pode fazer seus móveis já que busca-se uma acessibilidade melhor no custo, usar o MDF laca, que é o MDF que já vem laqueado. Eu vou pedir licença aqui aos nossos convidados, a gente agora vai um rápido intervalo, mas antes de ir para o intervalo, a gente quer mostrar aqui, no próximo bloco, a gente tem uma surpresa para você que está em casa nos acompanhando. O que é que será que vai ganhar aqui, né? Cores, vai ganhar cores aqui, a Adriana vai fazer uma pintura, simular aqui uma parede e fazer uma pintura que quem tiver em casa também pode reproduzir. Uma em ramagem qualquer cômodo, simples. Uma ramagem. Uma ramagem geralmente simples. se faz ramagem onde? Qual cômodo? Sala, Na sala? quarto. Pronto, então daqui a pouquinho você que está aí nos acompanhando vai ter esse exemplo, a Adriana vai pintar aqui no nosso estúdio, você pode reproduzir na sua casa e mudar aí esse ambiente. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação
E a Adriana Santana já começou aqui, né, a fazer a pintura. Prometemos no bloco anterior aqui do nosso programa de mostrar para você que está em casa como é possível mudar uma parede de um cômodo da sua casa. A gente está trazendo esse exemplo aqui, a Adriana deu início. É um trabalho simples, qualquer pessoa pode fazer. Precisa, além de criatividade, precisa mais de quê para fazer isso na parede de casa? Entender um pouquinho de medidas, né? Para colocar as fitas no lugarzinho certo. E só, não tem muita dificuldade para fazer, não. É um trabalho bem facilzinho mesmo de fazer. Mostrar para quem está em casa uma fita crepe que a gente chama, né? Essa uma fita aqui adesiva, pode, né? Pode colocar na parede de sua casa, fazer o formato que você quiser, dando né? A gente forma. levantar aqui a forma para você que está em casa compreender. Ela já deu início aqui na pintura. Olha só. Está começando, hein? Você está conferindo na sua casa. Temos aqui esses formatos, foram feitos com a ajuda dessa fita, né? É preciso usar uma régua, por exemplo, para medir, se você quiser muito certo? É bom usar uma régua, é bom. Qualquer parede pode receber esse tipo de pintura? Ou geralmente é na bom sala? As paredes... Não, pode ser quarto também, pode ser... Agora, a parede tem que ser lisa, né? Para receber esse tipo de trabalho, tem que ser paredes lisas. Esse tipo de trabalho pode substituir ali, no caso, um papel de parede? É uma opção mais barata? Para quem está em casa não tem acesso, né, ao papel de parede, que às vezes pode custar um pouco mais caro. Essa pintura substitui à altura o papel de parede? Seria uma opção? Isso, seria uma opção. Na verdade, assim, é uma coisa que hoje está sendo bem utilizada para substituir o papel com um custo menor. E na internet existem vários tutoriais de como criar essas pinturas, né? E também acaba sendo uma coisa personalizada, né? Porque você pode fazer na cor que você quiser, no formato que você quiser, nas dimensões que você quiser. E isso dá uma personalização para o espaço, porque aí só você vai ter aquela pintura daquele jeito na sua casa, né? E é mais barato. Em relação às cores, né? Tem que ter essa preocupação também da combinação das cores. Aqui a gente vê um laranja, né? Outra cor aqui, um amarelo, simulando madeira também, para quem está em casa nos acompanhando, está observando aí essa imagem. Seria ideal colocar essa combinação aqui em qual cômodo da casa? Essas cores são cores mais vivas, né? Então, na verdade, as cores vão em função também do estilo da decoração. Se você tem escolhe para o ambiente uma decoração um pouco mais divertida, por exemplo, um quarto de criança, você pode usar cores mais fortes, ou você pode também usar cores pastéis para compor uma pintura assim, e depende do tipo de estilo de decoração. Um estilo mais clássico pede cores mais pastéis e mais claras, e um estilo mais contemporâneo, mais descolado, pedem cores mais coloridas, assim, mais vibrantes, né, mais fortes, e pode ser, a mistura de cores pode ser também mais ousada. E normalmente os desenhos são mais geométricos, porque para você usar a fita crepe, né, conseguir fazer a forma com a fita crepe, os desenhos teriam que ser mais retos, mais geométricos, ou seja, triângulos, retângulos, fariam parte dessa composição. Quanto tempo mais ou menos leva para pintar uma parede nesse formato, assim, com desenhos geométricos? Varia muito de quantidade de cores, né? Quando a gente usa menos cores, por exemplo, eu fiz uma na minha casa que é um degradê, né? Do rosa até clarear, ficar até o branco, né? São cores neutras, que eu usei 3 cores, então a parede lá tem mais ou menos 2 por 1,5 de altura. Então a gente passa 2 horas para formatar tudo direitinho e pintar. Agora, quando a gente vai usar quantidade de cores e quando o desenho ele é muito, por exemplo, quadriculado ou tem muito triângulo, aí demora mais, né? Quando é desenho maior, no caso aqui, né, é a diferença. Aí é mais fácil o maior. A gente está aqui acompanhando, né? A gente olha assim, né? Para quem não entende muito da técnica, acha que está borrado, né? A pintura está ficando um pouco borrada, mas tem a fita que justamente daqui a pouquinho vai mostrar o segredo, né? Da beleza que vai ficar esse quadro. Isso aqui é simulando a parede de qualquer casa. Você que está em casa, não tem dinheiro para fazer ali
com papel de parede, pode utilizar esse tipo de pintura. Enquanto a gente vai conversando, a Adriana vai pintando aqui para a gente ver o resultado. O bom da pintura na parede, né, é que depois que você pinta, a parede está pronta para receber outra pintura por cima, né? Já o papel de parede, para você tirar, aí fica complicado, porque a cola dele agarra na parede e é fácil até de tirar a casquinha da tinta, né? E aqui não, aqui é mais fácil. Quando você quer mudar, é só colocar outra tinta por cima e não tem problema. Por falar em tinta, né? Qual tinta, né, que você recomenda que a pessoa utilize em casa? Essa aqui não é a tinta adequada, só para fazer essa demonstração nesse quadro. Mas para quem vai pintar a parede... É a PVA normal, não tem muita... A PVA, ela define bem a cor que você quer, não tem problema de você trabalhar com ela. É uma tinta, eu gosto de trabalhar com a PVA. Né? E tem o preço também bem acessível, né? O preço da PVA. A gente está construindo aqui, né? A Adriana está construindo aqui essa parede e eu vou pedir para o Luiz também me ajudar a construir na imaginação um móvel para ficar próximo aqui a essa parede. Qual móvel vem à sua mente que poderia ficar bem em harmonia, né? A parede com o móvel. O que é que vem na sua cabeça do móvel planejado, sob medida? Seria um centro, seria um sofá próximo, uma cadeira de estar? O que é que a gente pode colocar próximo a uma parede como essa? Eu não sei se seria eu mesmo que deveria dar essa sugestão aí, né? Ou se seria a arquiteta aqui, a doutora, entendeu? Então vamos passar para a arquiteta. O que é que a gente poderia aproximar? Qual móvel ficaria próximo a essa parede? Ou o ideal é que deixar essa parede isolada para ganhar o destaque, ela por si própria, né? No caso desse exemplo específico, né, como as cores são mais fortes, a gente poderia ter aí talvez algumas prateleiras, alguns nichos nessa parede. Eu acho que não recomendaria um móvel muito grande, porque aí no caso ele ia cobrir a pintura, que deve aparecer, né? E como a pintura tem cores mais fortes, que os móveis tivessem cores mais neutras, para haver o contraste. Então, ou os móveis brancos, os nichos ou as prateleiras brancos, ou um tom de madeira também, como ela está usando uma tonalidade na pintura que lembra um pouco o tom de madeira natural, algum folheado nas prateleiras que tivesse esse tom de madeira, também poderia ser, né? Para que o móvel, o nicho ou as prateleiras não atrapalhem a pintura ou não cubram a pintura, né? E ele poderia ser fundo também para um sofá, poderia ser fundo para uma mesa lateral, né? Essa parede acaba funcionando como um papel de parede ou como um quadro, né? Também. Ela vai fazer a decoração do espaço e ela, se for uma pintura com cores fortes, vai se destacar bastante. Então, você deve levar isso em consideração. Vai ter a beleza própria e não precisa utilizar um quadro, por exemplo, numa parede como essa. Não. A não ser que a pintura tenha tons muito suaves e sutis, para que você coloque outra textura em cima e não haja essa dificuldade de leitura, né? Para que as duas texturas não briguem. Se a gente usa as cores fortes, como o exemplo que a Adriana está fazendo, aí ou a gente deixa a parede sem nada mesmo, para que ela se destaque, ou a gente coloca alguma coisa que não tire o brilho da parede. Em relação ao teto, a parede nessa cor aqui, o teto deve ser mais claro? Como é que a gente combina, né? Harmoniza esse ambiente? Normalmente o teto deve ser mais claro, porque ele tem uma função, o teto claro tem uma função de reflexão da iluminação, ele auxilia a iluminação do ambiente. Mas hoje tem muita gente usando e dando textura para os tetos também. Então, para um espaço onde a gente queira usar um pouco mais, às vezes num lavabo, por exemplo, a gente quer fazer uma coisa diferente e usar um pouco mais, e é um ambiente onde eu não vou precisar de uma iluminação específica, eu posso colorir o teto também. Essa pintura que iria na parede pode ir no teto tranquilamente. Em relação à comunicação entre o arquiteto e o marceneiro, como é que funciona essa comunicação? Tem que estar em sintonia esses dois profissionais para entregar um projeto como foi planejado. Isso, como é que exatamente. A gente entende essa comunicação, a importância desse diálogo entre os dois profissionais? Aí vocês podem ficar à vontade, um responde, né? Sim. Por parte do arquiteto e outro do marceneiro. Como é que é feita essa comunicação? A comunicação começa logo pelo projeto, né? Pela elaboração do projeto, pela arquiteta. Então, a arquiteta geralmente apresenta-nos o projeto. Tem arquiteto que, inclusive,
apresenta esse projeto antes mesmo de passar para o cliente. Dependendo do grau de dificuldade de que vai ser para a execução do projeto, nós temos uma conversa antes de apresentação desse projeto para definirmos se realmente aquilo está dentro do que se pretende antes de mostrar para o cliente. Então já começa já daí essa interação entre o marceneiro e o arquiteto, que são geralmente grandes parceiros. E geralmente o arquiteto, ele costuma sonhar muito alto e o marceneiro chega e coloca o pé no freio. Vamos com calma. Funciona assim na verdade, prática? o que acontece é que muitas vezes o arquiteto acaba criando uma coisa assim inovadora, né? E a experiência do marceneiro vem para que isso se torne realidade. Então ele vem dizer assim, qual a forma mais adequada para um encaixe, para que o acabamento fique bom, né? Ou qual o melhor revestimento para colocar naquele móvel, para que o resultado final seja como o arquiteto estava planejando, estava imaginando, né? Vai a experiência executiva do marceneiro com a criação do arquiteto. Aí essa é a parceria, né? O marceneiro vem ajudando o arquiteto a executar o móvel de forma adequada para que o acabamento e a durabilidade seja maior, e o arquiteto vem com a criatividade, né? Criando algo diferente e bem personalizado. Quais os materiais que a gente pode utilizar sem gastar muito? Para um móvel? Para um móvel, normalmente a gente usa o MDF, né? Que é um material como o Luiz mostrou no bloco anterior. É o material mais acessível hoje e mais usado. E também é mais fácil de manusear, porque ele já vem revestido, né? Então o acabamento acaba ficando melhor com o uso do MDF. Mas algumas vezes a gente quer trabalhar uma coisa diferente, então hoje a gente está usando bastante alguns tipos de madeira maciça e que são bem baratas, como o pinus, por exemplo, que é uma madeira fácil de trabalhar também e que hoje em dia está sendo bastante utilizada por causa do preço. Inclusive, a gente vai ver alguns ambientes que têm uma decoração bem refinada e usando o pinus, porque como ele começou a ser difundido assim dessa forma, muita gente começou a utilizar e ver a beleza dele, porque a madeira natural, diferente da madeira fabricada, né, que esses revestimentos todos são artificiais, tem uma beleza de veios e tem cada peça tem a sua forma e seus desenhos diferentes. Então, hoje a gente usa bastante o pinus. Existe um compensado chamado OSB, que também está sendo bastante utilizado e é barato no mercado, e a gente usa isso para revestir paredes, para fazer móveis, né? Ele só tem alguns formatos já no mercado, e aí para desenhar um móvel e criar um móvel ou painel, você tem que respeitar esses formatos. Geralmente a arquiteta chega até a marcenaria sabendo mais ou menos o material que o cliente quer, ou quem sugere na prática é o marceneiro? Não, geralmente a arquiteta, o arquiteto é quem define o material que vai ser usado. O marceneiro, ele apenas auxilia, né? Como nós estamos tratando de acessibilidade, aí essa interação que há entre o marceneiro e o arquiteto, ela vai definir o que é que vai se tornar mais acessível para o cliente, entendeu? Então, essa parceria, essa interação de marceneiro e arquiteto, ela é muito útil para definir não só propriamente o projeto em si, mas a questão do tema que nós estamos tratando aqui, a acessibilidade, entendeu? Ok, a gente está acompanhando aqui, né, o trabalho, pode dizer, finalizado já, Adriana? Está finalizado. Daqui a pouquinho a gente vai esperar um pouco secar, né? Para mostrar para quem está em casa, tirar a fita que foi colocada. Mas olha só adiantando um pouco. Você que está em casa nos acompanhando, olha como ficou uma verdadeira obra de arte. Daqui a pouquinho, a gente tem a impressão, né, que fica borrado. Mas daqui a pouco a gente vai se surpreender do quão bonito vai ficar isso aqui. Já está, né? Essa combinação de cores. Vocês queriam comentar, no caso, o arquiteto poderia comentar essa combinação mais uma vez aqui, finalizado já, né? Uma vez finalizado, olha só essa combinação de cores. É uma combinação assim de cores mais terrosas, né? Então são tons de marrom e preto e laranja, que são todos tons derivados do mesmo
da mesma cor, né? No final. É como se fosse um degradê quase, porém não sutil, né? Um degradê mais contrastante. Mas todas elas são derivadas do marrom, né? E aí, por isso que a gente vê a harmonia, porque a gente precisa pensar nisso, né? Em cores ou contrastantes, ou que sejam complementares, ou uma paleta que siga uma tendência como essa, assim, mais terrosa, né? Pode envolver toda a família também, né? Faz ali as formas geométricas na parede, pode pedir também o auxílio, funciona na prática com você. Tem filhos, eles ajudam também ou querem ficar distante? É bom que fiquem distantes, Eu gosto Adriana? de trabalhar só. Dá para se concentrar mais? Gosto de trabalhar só. Faz mais com calma, né? Esse verdade. trabalho. Que requer muita paciência também. Também, paciência. Além de dinheiro também dá ali essa paciência. É meio que uma terapia, né? Funciona como uma terapia às vezes? Com certeza, né? Todo tipo de artesanato, o que envolve arte é terapia. Essa fita, com quanto tempo, né, a gente vai retirar para ver o resultado final? Geralmente, quanto tempo ela pode ficar mais aqui? No caso, com essa tinta, eu pintei porque eu fiz um painel à base de tecido, então eu trouxe uma tinta de tecido, mas com a tinta PVA é mais rápido, né? Assim que eu termino a pintura, eu já vou puxando, porque aí eu vou deixando enxugar para colocar a fita na parte de dentro da pintura para pintar o que vai, né, ligar um desenho ao outro. Nesse caso, eu vou tirar só a fita e não vou fazer essa técnica de colocar na parte que está pintada, porque o branco vai fazer as divisórias. Mas em casa, quando eu trabalho com degradê, eu trabalho assim, eu pinto, aí depois tiro a fita, coloco na parte que está pintada e a parte que ficou descolorida, aí agora eu vou colorir. Será que a gente já pode tirar para mostrar para quem está em casa o resultado final? Vamos ver. Tem que esperar mais um pouco? Vamos ver se já dá para tirar. Vamos ver como é que funciona essa questão na prática. Para retirar também a fita tem que ter um pouco de cuidado e paciência também para não borrar, né? Essa pintura. Olha só, essa fita, a fita utilizada a gente reforça mais uma vez, foi essa daqui. Olha só. Puxando com todo cuidado. Ela precisa de concentração para fazer isso, para não borrar, né? Olha como vai ficando o resultado. Aos poucos a gente vai vendo, né? Olha só. A fita utilizada é essa aqui, você que está em casa pode comprar. Qualquer livraria, papelaria a gente encontra, né? Papelaria a gente encontra essa fita crepe, que a gente escuta muito falar essa aqui. Dá, né? Olha só que coisa mais... muito bem feito, né? Você que está em casa nos acompanhando. Agora imagine... isso numa parede completa. Olha só, a Adriana está bem concentrada, retirando aqui a fita para a gente ver o resultado final. Pronto. Olha que fica nessa posição aqui, Adriana. Aqui mesmo, olha só. O espetáculo que fica o resultado final. Imagina isso aqui na parede da sala de sua casa, você aprendeu aqui. E depois a Adriana se preocupa em fazer os retoques, né? Tem um trabalho um trabalho delicado, onde vai fazer o retoque. Como a gente não tem muito tempo para mostrar todo esse retoque, a gente mostra mais ou menos como é que ficou aqui. Fica perfeito para você fazer aí na parede de sua casa. Vai economizar dinheiro, vai desestressar se estiver um pouquinho estressada fazendo esse tipo de trabalho. E desde já a gente quer agradecer muito a participação aqui da Adriana no nosso programa. Ela que é decoradora. O espaço está aberto agora para o último recado. Você pode ficar à vontade. Onde a gente encontra a Adriana, deixar os contatos. E parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. No Facebook, né? Estou lá no Facebook. E o e-mail é adrianasantini@hotmail.com. Santini com um N só? Dois N's e no final. Adriana Santini, @hotmail.com. Adriana normal, Santini com 2 N's, não é isso? Com 2 N's, com I, @hotmail.com. O telefone para contato é o 3456-5973, né? E o celular é 8880-7844. Adriana, mais uma vez, muito obrigado por sua participação. Parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Obrigada. E ficou uma dica, né? Muito interessante para quem está em casa. Ficaram várias dicas, no caso, para quem está em casa, usar a criatividade e mudar, né, o ambiente, qualquer ambiente de sua casa. E agora a gente vai a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com muitas outras dicas aqui no Assunto do Dia. Até já!
Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e hoje no programa estamos trazendo dicas importantes para você que pensa em dar uma renovada, uma cara nova à sua casa, gastando pouco dinheiro. Então vamos seguir esse bloco do programa trazendo muitas outras dicas. Estamos conversando com dois profissionais que entendem e muito sobre esta temática, um arquiteta e também um empresário do ramo de marcenaria. Ele também é marceneiro há um certo tempo, tem uma vasta experiência e eu vou repassar duas perguntas aqui para os nossos convidados. Em relação a gente falar, né, que é possível decorar essa casa, dar um novo visual aos ambientes da casa gastando pouco dinheiro. Mas será que para contratar um profissional a gente consegue também enquadrar nesse contexto de gastar pouco ou é preciso investir muito dinheiro, seja no profissional de arquitetura ou no marceneiro? Então, em relação à arquitetura, né, o projeto de arquitetura, existem hoje serviços de consultoria que têm um preço mais acessível, né, e o meu escritório trabalha inclusive com esse tipo de consultoria, que são consultorias onde a gente pensa em intervir no espaço de uma forma mais rápida, ou seja, sem muito quebra-quebra e utilizando objetos de decoração, papéis de parede, e isso é acessível não só para executar, mas também para contratar. É um serviço de consultoria de arquitetura e decoração e que tem um preço mais acessível. No caso da marcenaria, precisa investir muito dinheiro ali ou dá para conversar e readaptar a ideia que eu já tenho, por exemplo? Eu continuo dizendo que a marcenaria, os profissionais de marcenaria ainda são os que podem oferecer um custo mais acessível para os clientes, para aquelas pessoas que desejam decorar, fabricar seus móveis de uma forma mais acessível, né? Os profissionais, existem muitos profissionais de marcenaria que têm uma variedade muito grande. Hoje, de uma maneira popular dizendo assim, qualquer esquina que você chegar tem um marceneiro ali trabalhando. Então você procura esses marceneiros, esses profissionais, procura saber do seu trabalho, do seu histórico profissional e você pode apostar nisso aí. Pode apostar sim, porque há profissionais bons, há profissionais de responsabilidade no mercado que pode oferecer um serviço de uma boa qualidade no preço acessível, sim. É muito importante pesquisar esse histórico, né? Principalmente no cumprimento de prazos e do que foi acordado ali entre o cliente e o marceneiro. Porque às vezes algumas pessoas elas têm dor de cabeça em relação ao atraso e às vezes alguns entregam sem condizer ali com o que foi contratado. É importante, foi muito bem lembrado, Luiz. Importante buscar esse histórico de cumprir esse prazo, esse cronograma, porque muita gente planeja ali, por exemplo, um casal, né? Vai casar e quer chegar na casa com tudo no lugar, tudo como eles sonharam, tudo como eles fecharam acordo ali naquele contrato. Então, se o marceneiro atrasa, vai adiar aquele sonho e vai ter um contratempo e uma dor de cabeça, né? Isso. Mais ou menos assim. É importante que o marceneiro ele cumpra esse prazo, não é verdade, Érica? É verdade, porque algumas pessoas, inclusive, nem tem como esperar, né? Uma mamãe não tem como esperar o quartinho do neném, né? E algumas pessoas querem se mudar de um apartamento em que estavam pagando aluguel, né? Então, é importante mesmo você ver as recomendações que outras pessoas deram do profissional ou pesquisar um histórico do profissional para não ter essa dor de cabeça. Vamos conhecer, a gente falou muito aqui do trabalho dos dois profissionais que estão aqui no nosso programa. No caso da Érica, a gente tem alguns exemplos de antes e depois dessa ajuda, dessa consultoria, dessa ação da arquiteta Érica e toda a sua equipe. A gente tem o antes e depois, a gente vai mostrar aqui alguns dos trabalhos realizados. Eu vou pedir para que você comente, né? Tem aqui antes e depois do PLA. Isso aqui é uma sala e para quem está em casa, a gente falou antes e depois do PLA. O que é que seria o PLA, Érica? É o seguinte, o meu escritório, ele se chama Casa Plá, né? E a gente criou esse nome curtinho e rápido, justamente porque nosso serviço é essa consultoria rápida, decoração rápida. Esse ambiente aí, essa pessoa nos chamou porque ela sentia a necessidade de colocar um pouco mais de aconchego no espaço, que era muito branco, certo? E ela não sabia como colocar as texturas e cores, ela ficava muito insegura de escolher. Porém, tinha um estilo clássico, então a gente tem que respeitar o estilo da pessoa.
E ela também tinha pouco tempo, porque se tratava de um apartamento na praia que ela iria utilizar em seguida. Ela precisava que a gente fizesse isso em um dia. E essa intervenção foi feita em um dia, né? A gente acrescentou naquela parede do espelho um papel de parede com textura de tecido para trazer esse aconchego. Colocou o espelho porque os quartos desse apartamento são pequenos, não tem espelho, e aí é uma forma de você conseguir se arrumar numa área maior. A gente acrescentou também um outro papel de parede com textura de madeira para servir de painel da TV. E reorganizou quadros, né? No outro ângulo que a gente não está vendo, tem uns quadros com objetos que a gente colocou na parede também. Acrescentamos tapetes, tem um cestinho com toalhas para quando chegar da praia já pegar uma toalha. Então, tem algumas coisas assim, onde a gente pensa na funcionalidade do espaço e a organização dos objetos para trazer esse aconchego e cor, né, que a casa estava precisando. Isso foi feito em um dia. Ok, vamos conferir aqui mais telas, temos aqui outras imagens para mostrar para você que está em casa, do antes e do depois. Esse aqui já é outro ambiente. É o mesmo ambiente, só que visto de outro ângulo, né? Uhum. A gente não tinha um tapete, a gente acrescentou esse tapete, como se trata de uma casa de praia, é um tapete de fibra sintética que pode receber água, inclusive ele pode ficar em varandas e jardins. As almofadas com as cores, né, para dar um ponto de cor nesse espaço. A parede onde a gente tem os quadros também recebeu o mesmo papel de parede com textura de tecido. E mudamos, a gente na verdade tirou o quadro que estava anteriormente, levou ele para um dos quartos, colocamos 2 quadros novos com uma imagem de praia, né, e em cima tem um remo que a gente pintou lá, né? A gente pegou um remo que estava no lixo também, e a gente pintou e criou um suporte para prender esse remo na parede. Tem outros quadros, né, que estão compondo um aparador que serve para a mesa de jantar e a planta, né, que está na lateral do sofá. E foram poucas intervenções, mas que quando a pessoa entrou no espaço sentiu grande diferença, porque a gente trouxe justamente o que ela precisava, que era um pouco de aconchego para o espaço, que era muito branco. Ok, vamos à próxima imagem. Temos aqui outra imagem para você que está em casa acompanhar comigo aqui. Vamos acompanhar juntos, né? A próxima intervenção, temos aqui outra imagem, esse outro ambiente. Olha só que diferença. Isso já se trata de um apartamento que não tinha nenhum móvel anterior. O primeiro exemplo, ela já tinha todos os móveis, faltavam objetos e texturas. Esse ele estava vazio, né? Só que a pessoa não iria ficar muito tempo nesse apartamento, iria se mudar, ia passar um ano, né? Então a gente pôde investir pouco. E essa pessoa, ela tinha um estilo de vida diferente também. Ela, por exemplo, não pediu televisão na sala. Ela queria valorizar a mesa de jantar, então a gente colocou no espaço onde normalmente fica o sofá e a TV, uma mesa de jantar maior, certo? Porque se a gente colocasse ela no outro espaço, a mesa seria menor. Ela recebe bastante, então a gente usou uma alternativa de um banco e cadeiras. Num lado da mesa tem um banco, no outro tem cadeiras, porque o banco sai mais barato do que as cadeiras. Senta todo mundo junto no banco, né? E só é uma peça para sentar. A gente criou também um deck elevado lá na varanda, que é um espaço onde ela pode deitar, né? E pode interagir sentada lá na varanda, ela pode interagir com quem está na mesa. E os quadros foram aqueles 3 pequenos que tem lá perto da rede. Eles, na verdade, não são quadros, eles são apoios para prato de mesa, certo? Isso ela adquiriu no mercado público e a gente, como ele tinha uma textura bonita, era uma textura geométrica, a gente colocou na parede, fez um furinho e usou como quadro. E essa composição que está mais próximo da gente, né, na frente da mesa de jantar de quadros, foi uma composição que a gente montou com posters que a gente baixa da internet gratuitamente, que alguns sites disponibilizam imagens em alta resolução para a gente baixar e imprimir numa gráfica, então sai bem barato. Por falar em internet, a gente também trouxe, né, algumas outras imagens para você que está em casa acompanhando, para que você comece a sonhar também. A gente vai trazer aqui algumas ideias de como você pode fazer aí na sua casa, né, Luiz? É interessante a gente sonhar também, é preciso sonhar. Algumas coisas a gente consegue realizar a curto prazo dessas imagens que vamos mostrar aqui. O Luiz teve essa preocupação de mostrar, olha só que ambiente incrível, né? Bem aconchegante. Você que está em casa nos acompanhando, eu vou pedir para que o Luiz ele comente essa imagem. Essa imagem não é da internet, essa aí, né? Essa aí é real. Essa daí é de obra nossa, né? É de um apartamento que nós fizemos. Essa é uma sala de um apartamento e ali nós temos um painel da televisão que é a parede toda, que
foi revestida de um material de madeira maciça, de cumaru, uma madeira muito usada agora, está em alta, e nós fizemos o painel da televisão todo em taco palito. São as madeirinhas de 20 centímetros por 2 centímetros de largura, colocada uma a uma. Aí são centenas de madeirinhas e depois feito o processo de lixamento e de aplicação de verniz PU para chegar nesse acabamento final. Esse trabalho é de uma parceira que trabalhamos junto, uma arquiteta que é parceira nossa e que fez essa obra aqui em Boa Viagem. Está muito bonita, ficou muito bonito. Ficou muito bonito, realmente parabéns pelo trabalho, ficou incrível. Vamos agora conferir que temos aqui outra imagem para a gente acompanhar. Próxima imagem, vamos ver. Olha só, aqui uma cozinha. Pronto, aí seguindo aquilo que nós temos falado durante a programação, né, de coisas acessíveis. Você vê, essa é uma cozinha de preço bem acessível que o proprietário da casa, do apartamento, que vai montar os móveis, pode comprar uma cozinha dessa num preço muito acessível mesmo. Tem no mercado, essa cozinha já vem de pronta, já é móveis do sul do país que já vem pronto e a pessoa pode adquirir em preço bem acessível essa cozinha. Ok, vamos conferir agora o próximo exemplo. Temos outra imagem para mostrar para você que está em casa. Aí a construção dos móveis. Pronto, aí é aquilo que eu falei, né? Você também pode montar seus armários, seus nichos de decoração. Você pode comprar aquilo que já apresentamos aqui, aquela matéria-prima que é o MDF, nas lojas aqui próximo, no Kaiser Mariano, em Recife, tem várias lojas que vendem o MDF já cortado. Você pede para comprar o MDF, fazer o plano de corte, como a arquiteta aqui falou, faz o plano de corte, compra todas as peças e com o auxílio de uma furadeira e uma parafusadeira, você consegue montar nichos, consegue montar armário de cozinha, consegue montar guarda-roupa. Depende muito da sua aptidão e da sua vontade. Essa agora sim é uma imagem da internet. A gente vai Essas são imagens da internet. A próxima, né? A próxima imagem, olha só, essa aqui foi para você ver de estímulo. Temos aqui essa outra imagem. São imagens da internet também. Você vê de prateleiras que já você consegue comprar isso no mercado, os suportezinhos ali da prateleira, comprar o MDF já serrado para fazer os nichos de cima e as prateleiras. E aí atrás das prateleiras um painel também que é o MDF, você já compra serrado. Então você compra isso, leva para sua casa e você mesmo instala. Depende, muitos americanos já fazem muito isso, né? Para colocar em qual cômodo esse móvel? Essa é uma resposta que talvez a arquiteta dê melhor. Vamos ajudar? Não que não possamos opinar, né? Mas a arquiteta aqui dá uma ajuda, acho que é melhor. É um móvel bem básico, ele pode ir para vários ambientes da casa. Ele é quase como se fosse uma estante, então ele pode servir de apoio na cozinha para alguns equipamentos da cozinha ou pratos também. Ele pode ficar no escritório para suportar livros e guardar todos os pertences do escritório, sala, se você quiser decorar com vasos e alguns objetos, por exemplo, como o que a Adriana produziu aqui pra gente. Então é um móvel bem básico que vai para vários ambientes. Ok, vamos ver aqui a próxima tela. Temos aqui outra imagem para você que está nos acompanhando. Olha só, uma cozinha. São caixotes pintados aqui, seria isso? Você vê aí também seguindo a mesma lógica que temos falado, né? E são caixotes de madeiras de pinos, como a arquiteta aqui sugeriu, uma madeira de preço bem acessível, não é? Mas são caixotes de madeira de pino que são descartáveis. E são caixotes que transportam mercadorias que vêm em containers, geralmente, embarcados em navios, e depois são descartáveis. Então, as pessoas podem usar esses caixotes tanto numa madeira natural, sem ser pintado no próprio pinos, como também aí criar, isso depende da criatividade da pessoa. Você vê aí, está numa cozinha, mas poderia ser em um quarto, poderia ser na sala, poderia ser em vários ambientes. E aproveita bastante ali o espaço, né? Isso. Ok, vamos agora mais outra imagem, a gente acompanha aqui na nossa tela. No caso, esse seria o painel, né? Para colocar a televisão. Esse é um painel para colocar a televisão. Isso tudo lembrando, são imagens da internet. Aí você vê uma coisa muito simples. O MDF, como volto a dizer, você já pode comprar ele serrado, fitado as bordas com acabamento e depois parafusar, montar, fazer a montagem, instalar. Você vai eliminar o custo do marceneiro se quiser
né? Ou então, outra maneira, tem muitos clientes que vai lá, contrata o marceneiro, e o marceneiro vai com ele, junto na madeireira, e eles compram junto, o marceneiro monta e instala para eles e termina ficando um custo bem acessível. Ok, ótimas dicas, acompanhamos aqui belíssimos exemplos do trabalho também da Érica e de toda a equipe. Estamos agora na reta final do programa, queria muito agradecer a você pelo carinho e audiência de sempre. Queria agradecer também aos nossos convidados, né? A gente já agradeceu a Adriana Santana, decoradora que participou aqui do nosso programa. E eu queria agradecer agora ao José Luiz, ele que é empresário no ramo de marcenaria. Muito obrigado por sua participação. O espaço agora está aberto para um último recado. Considerações finais, pode ficar à vontade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, fazer parte deste programa, estar na programação do assunto do dia e desejo aos clientes, quer dizer, melhor dizendo, ao público espectador, né, telespectadores, que você consulte a internet. Consulte a internet. Hoje em dia você aprende a fazer muita coisa no YouTube, na internet. É uma maneira de você ter acesso para aprender as coisas. Mais uma vez, muito obrigado, José Luiz. Também queria agradecer Érica Moura, ela que é arquiteta e professora do curso de Design de Interiores da Faculdade dos Guararapes. Érica, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Um último recado, considerações finais, fique à vontade. Então, eu também agradeço a participação, né, aqui do programa. É um prazer vir e sempre que me convidarem estarei disponível. E eu queria dizer também que realmente assim, a gente tem que procurar alternativas. A internet é uma ótima fonte de pesquisa, porque a gente consegue sim decorar a casa de uma forma acessível. Inclusive, eu acho que isso é até uma mudança de consumo, né, de padrão de consumo, porque a gente hoje sabe que a gente precisa mudar um pouco isso, a gente precisa valorizar outras coisas, né, e para que o planeta também dure mais tempo. E quem quiser entrar em contato com o escritório, né, a gente tem um Instagram que inclusive dá muitas dicas de decoração. É só seguir o Instagram da gente, Casa Plá. A gente dá muitas dicas de decoração, onde comprar objetos de decoração acessíveis, né, ou como montar também você mesmo na sua casa alguma coisa decorativa que fique interessante, bonita. Pode seguir a gente lá no Instagram, que vale a pena. Ok, mais uma vez, muito obrigado aqui aos convidados. Queria agradecer a você que está em casa. Muito obrigado pelo carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um forte abraço e até lá!